escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A tia Alicia tá ótima, por aqui tá tudo bem, tá tudo ótimo. E vamos seguindo para mais uma aulinha da nossa EBD. Hoje a gente tá na aula de número 10. Eita, tia, já tá chegando no final do semestre, já tá chegando no final de mais um semestre. E por aí, todas as liçõezinhas estão feitas, todas as tarefas cumpridas, pra gente fazer mais uma aulinha hoje, hein, crianças? Hoje a gente vai falar de mais um herói da nossa Bíblia. Esse semestre a gente está conhecendo vários heróis de fé da nossa Bíblia, não é verdade? E hoje a gente vai conhecer mais um. Mas antes eu vou chamar aqui a Maria Eduarda para a gente fazer uma oração. Para o Papai do Céu abençoar a nossa aula. Amém, crianças? Então todo mundo de olhinho fechado. Então vamos lá. Senhor Jesus, eu te peço para abençoar mais essa aulinha. Abençoa a tia Letícia e usa ela para nos ensinar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, crianças, para mais uma aulinha da nossa EBD? Vamos! Então, crianças, vamos iniciar a nossa aulinha de hoje. A nossa aulinha de hoje se encontra na nossa Bíblia. Quem está com a Bíblia aí na mão? Se encontra na nossa Bíblia, no livro de João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Então, onde que a gente vai ler? Lá em João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Amém, crianças? A tia vai ler rapidinho, tá bom? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viam os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, pois que ele bem sabia o que havia de fazer. A tia Letícia vai ler só até aqui, mas a nossa leitura vai até o versículo 11. Por que a tia Letícia vai ler só até aqui? Para contar a historinha para vocês conseguirem entender melhor, tá bom? Antes da tia Letícia começar a contar a historinha, lá do livro de João, a tia Letícia vai fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês crianças aí, o que vocês acham? Vocês acham que são capazes de ser usadas por Deus? Vocês gostariam de ser usadas por Deus? Crianças, não é só os adultos que são usados por Deus, tá? As crianças também podem ser usadas por Deus. Basta querer, e a gente vai aprender isso na nossa liçãozinha de hoje. Então, como a gente viu aqui no comecinho da nossa leitura, né, Jesus estava, né, lá no Mar da Galileia, atravessou o Mar da Galileia e uma grande multidão, muitas pessoas seguiam Jesus. Por que muitas pessoas seguiam Jesus, tia Letícia? Porque, crianças, Jesus, quando ele veio aqui na Terra para morrer pelos nossos pecados, Jesus fazia muitos milagres, expulsava demônios, curava muita gente doente, muita gente enferma, e até Jesus curava. Então ia se espalhando, um contava para o amiguinho, o outro contava ao vizinho: eita, Jesus faz milagres, Jesus cura doentes, Jesus salva pessoas, expulsa demônios. E as pessoas começaram a ficar muito curiosas, quererem ser abençoadas por Jesus. Então uma grande multidão seguia Jesus, tá, crianças? E esse belo dia, Jesus lá com seus discípulos, pregando a palavra de Deus, era muita gente. Vocês imaginam uma multidão de pessoas. É a nossa igreja umas 10 vezes. Imagina, muita gente, tá?
Então tinha muita multidão e Jesus estava preocupado. Por quê? Porque já estava ficando tarde, já era quase noite e tinha muitas pessoas lá. Tinha cerca de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, tia. 5.000 pessoas. Era mais ou menos isso que tinham lá, escutando a palavra de Deus. E Jesus estava preocupado, crianças, como que aquele tanto de gente ia se alimentar. Uma grande multidão se reuniu para ouvir Jesus e vê-lo curar os doentes. Ele pregou durante muitas horas, compartilhando o amor de Deus com as pessoas. A manhã passou depressa e chegou o meio-dia e não demoraria muito para o dia terminar. Mas Jesus continuava falando e o estômago de muita gente já estava roncando de fome. Os discípulos também estavam cansados e com fome. Jesus, mande as pessoas para casa. Não temos comida aqui. Elas podem voltar amanhã. Jesus também estava cansado e com fome, mas ele tinha muita coisa para falar com o povo. Havia ainda muitas pessoas doentes que precisavam ser curadas. E ele chegou um dos seus discípulos, o Felipe, perguntou para Felipe: onde que a gente vai comprar pão para esse tanto de gente? Como é que a gente vai fazer para alimentar esse tanto de gente? E Felipe falou: nem uns R$200 é capaz de comprar pão para esse tanto de gente. R$200 é muito dinheiro, crianças? É muito dinheiro. E Felipe falou para Jesus que não sabia como que ia comprar, nem onde ia comprar pão e peixe para aquele tanto de gente. Aí ele ficou pensando, né? Mas Jesus já sabia, crianças. Quando Jesus fez essa pergunta para Felipe, Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus já sabia que ia fazer um milagre naquele lugar. Deem vocês a elas algo para comer. Os discípulos olharam para a grande multidão. Havia mais pessoas do que eles podiam contar. É preciso o salário de 8 meses de trabalho para comprar comida suficiente para todo mundo. E então, crianças, chegou um outro discípulo e falou assim para Jesus: Jesus, tem um menininho ali no meio da multidão que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, né? Mas, gente, 5 pães e 2 peixinhos é muito pouco, não é? Para alimentar uma multidão de pessoas. Mas Jesus, crianças, faz o impossível na vida da gente. Jesus é milagroso e Jesus fez milagre naquele lugar. E mandou trazer os 5 pães e os 2 peixinhos do menininho. Então foi lá o menininho, todo humilde, lá com a cestinha dele. Olha a cestinha do menininho. Quantos pães tinha na cestinha do menininho, crianças? Tinham 5 pães. E quantos peixinhos? 2 peixinhos. Então, através daqueles 5 pães e 2 peixinhos daquele menininho, Jesus falou para espedaçar os pães, fazer pedacinhos e ir entregando para a multidão. Nisso, crianças, quando os discípulos começaram a entregar, foi se multiplicando os pedacinhos de pão. E quando os discípulos menos esperaram, olha o tanto de pão que estava saindo da cestinha, onde tinha só 5 pães. Tia, é muito pão, é muito pão. Do mesmo jeito, crianças, foi com os peixinhos. De 2 peixinhos, olha o tanto de peixinho que estava saindo do cestinho do menininho para alimentar aquela multidão. E olha que maravilha! Além de aqueles 5 pãezinhos e 2 peixinhos alimentar toda a multidão que estava lá escutando a pregação de Jesus, ainda sobrou de farelinho de pão, de restinho de pão, 12 cestos cheios, 12 cestos cheios de migalhas de pão e resto de peixe. Crianças, é muita coisa, não é? Então, Jesus foi capaz de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão. André encontrou um menino que queria partilhar o seu alimento com Jesus. Ele tinha levado 2 peixinhos e 5 pãezinhos de lanche. Aquilo era justamente o que Jesus precisava. Ele abençoou o lanche do menino e os discípulos começaram a reparti-lo.
O menino partilhou seu lanche com mais de 5.000 pessoas. Homens, mulheres, crianças. E depois de todos se alimentarem, os discípulos recolheram 12 cestos de sobra de alimento. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E o que isso nos ensina na aula de hoje? Ensina, crianças, que Deus faz muito com pouco. Que às vezes a gente só tem um pouquinho lá na nossa casa. Às vezes a gente só tem o comer daquele dia, o alimento daquele dia. Mas às vezes um vizinho, às vezes um amigo, às vezes uma pessoa mais necessitada que você está precisando de um pouquinho de alimento. E se você dividir, se você compartilhar, Deus vai multiplicar o alimento da sua vida. Isso a gente não fala, crianças, só com o nosso alimento. A gente fala em tudo. Divida o amor de Deus com as outras pessoas. Divida os seus brinquedos com seus amiguinhos. Compartilhe com as outras pessoas. Porque o pouco com Deus é muito. E através de um menininho que estava lá perdido no meio daquela multidão, Deus abençoou muitas pessoas. Deus alimentou quase 5.000 pessoas. Se o lanche de um menino pôde alimentar mais de 5.000 pessoas, o que Jesus pode fazer com alguma coisa sua? Se você usar o que Jesus tem dado para você para ajudar outras pessoas em necessidade, Ele fará com que aquilo renda muito. Você serve a Jesus quando ajuda alguém em necessidade. Então a nossa lição de hoje nos leva a entender que se a gente ajudar o próximo com o pouco que a gente tem, Deus vai retribuir muito pra gente, tá? Então, através de uma criança, Deus alimentou uma multidão. Então, através de você, crianças, Deus pode abençoar muitas pessoas. Amém? Vocês conseguiram entender a nossa aulinha de hoje? A tia Letícia quer agora deixar para vocês o nosso para memorizar de hoje, tá, crianças? Então, eu vou chamar agora aqui a Maria Eduarda e ela vai ajudar a gente no para memorizar de hoje, tá, crianças? Eu vou botar aqui para vocês e vocês vão ler junto com a Maria Eduarda o nosso para memorizar de hoje, tá bom? Dudinha, você lê com as crianças? Sim. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Vamos devagar para as crianças repetirem com a gente? Sim. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Provérbios 22, 9. Versículo 9, né, Dudinha? Sim. Obrigada, Dudinha. Então, o que a Dudinha deixou aqui pra gente? Ó? Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Tá vendo, crianças? A gente tem que ser bondoso, a gente tem que dividir, a gente tem que partilhar. Então, Jesus pode usar você também. Jesus, naquele dia, usou aquele menininho para abençoar aquela multidão. Mas Jesus pode usar você para abençoar o seu amigo, para abençoar o seu vizinho, para multiplicar o que não tem lá na casa do vizinho. Às vezes na sua casa só tem um pouquinho, mas aquele pouquinho com Deus é muito. Se você dividir aquele pouquinho, crianças, a tia garante para vocês, tá? Que com fé Deus vai multiplicar o alimento da mesa de vocês. Deus vai multiplicar o brinquedinho de vocês. Deus vai multiplicar as roupas que vocês não usam mais. Aquela roupinha que às vezes você deixa lá de canto. Tia, essa roupa eu não uso mais. Então vamos partilhar com o nosso vizinho. Vamos partilhar com o nosso amigo. Amém, crianças? Então tá aí a nossa lição de hoje. A liçãozinha de número 10, que fala sobre um herói menininho. Então você pode ser um herói menininho, você pode ser uma heroína menininha. Abençoe o seu próximo, divida as coisas, não pode ser egoísta. Papai do céu não gosta de egoísmo, Papai do céu não gosta de quem não divide. Então, através dessa liçãozinha de hoje, a gente aprendeu que a gente tem que ser bondoso, a gente tem que partilhar, tem que dividir, porque a gente pode ser usado por Deus, sim. Apesar de sermos crianças, podemos sim ser usadas por Deus. Amém?
Então, para não ficar só nas minhas palavras, vocês vão fazer a liçãozinha da revistinha. Quem tem a revistinha faz. Os piquetitinhos faz a folhinha que a tia Dani mandou, tá, crianças? A ofertinha, quem tá guardando a ofertinha para levar pro pastor Tiago, pega seu envelopezinho pra gente orar agora, pra encerrar a nossa aulinha. E leva seu envelopinho com sua ofertinha pra abençoar a construção do nosso templo, tá, crianças? Tá lá um telhado todinho pra gente refazer, pra Deus abençoar, pra nossa igreja ficar bem linda, pra quando essa pandemia acabar e a gente poder ficar lá na nossa salinha, na nossa igreja, se abraçar, estar numa igreja bem linda, amém, crianças? Então eu vou chamar a Duda novamente e a gente vai orar pra gente encerrar a nossa aulinha de hoje, né, Dudinha? Então vamos orar com as crianças pra gente encerrar? Eu nem apresentei pra vocês, crianças. Essa é minha amiga Leleca. Oi, crianças, tudo bem com vocês? É a nossa amiguinha, veio aqui assistir a nossa EBD hoje com a gente. A Leleca também vai orar, né, Leleca? Orar! Então vamos orar para Deus abençoar cada vez mais as nossas aulinhas, amém? Então vamos todo mundo de olhinho fechado? Vamos. Então vamos lá, Senhor Jesus, eu te agradeço por mais essa aulinha. Continua usando as nossas tias da EBD para nos abençoar e aprendermos sempre mais de ti. Que tenhamos uma semana abençoada. Nos livra de todo mal. Amém. Amém, crianças. Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos na paz de Deus. E até a próxima semana. Tchau! Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou! Jesus pegou os pães e os peixinhos, agradeceu ao Papai do Céu. Então um milagre aconteceu. Ele compartilhou com toda a multidão e a alegria prevaleceu. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. Todo mundo se alimentou, todo mundo se alimentou. E ainda